Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a graça de Deus seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua família. Hoje eu vou ser direto, irmãos, porque Deus colocou algo poderoso no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu quero começar lendo uma passagem que está em Salmos 34, no versículo 18, que diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Olha só, Deus está perto daqueles que estão com o coração quebrado. Deus se encontra perto daquele pai de família, daquela mãe que tem contado as moedas no fim do mês para manter a casa de pé. Deus está perto de quem se mudou de cidade ou mudou para fora do país e nesse momento está vivendo a dor de não querer estar longe de quem ama, longe dos pais, da família, dos amigos, mas que precisa fazer isso por causa de uma oportunidade melhor de emprego, por uma oportunidade de mudar de vida. Deus está perto daquelas mulheres que foram abandonadas depois de algum tempo de casamento, mulheres que fizeram de tudo para que o casamento acontecesse e depois lutaram para manter a família unida. E quando menos perceberam, tudo já tinha acabado. Deus está perto daqueles pais que tiveram que se despedir e enterrar o próprio filho, a própria filha. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado. Todas as vezes que o inimigo quiser usar a sua dor para tentar te impedir de enxergar a bondade de Deus na sua vida, lembre o seu próprio coração de que Deus disse, através de Jesus, que no mundo nós teríamos aflições, mas que Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Não há o que temer e não existe dor grande o bastante para nos afastar de Deus. Deus está perto de quem sofre. Deus está perto de você. O autor C.S. Lewis escreveu uma vez o seguinte: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. A dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Olha as palavras que C.S. Lewis escreveu. Ou seja, Deus está presente nas coisas que nos fazem bem, como uma boa refeição, preparada com carinho. Deus sussurra a graça dele ali. Uma noite romântica entre marido e mulher, sem briga, sem discussão. Deus sussurra ali no meio da alegria do casal. Um momento entre amigos, saudável, sem fofoca, sem contenda. Deus está ali sussurrando a alegria no meio da alegria. Deus fala na nossa consciência. Às vezes a gente sente quando uma escolha é errada. Você já percebeu isso? A gente percebe quando um caminho está nos conduzindo à destruição. Isso é o Espírito Santo falando na nossa consciência. Mas o autor diz que Deus grita em nossas dores. A nossa dor nos coloca face a face com o Criador. A nossa dor expõe quem nós realmente somos, o que realmente sentimos e como nós estamos. É interessante o autor dizer que a dor é o megafone de Deus para despertar o mundo surdo. Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 o seguinte: Pois quando perco toda a minha força,
então tenho a força de Cristo em mim. É nesse lugar de fraqueza, de quebrantamento, que Deus age com poder. É quando não sobra nada da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, das nossas ilusões, que a graça de Deus entra com tudo e mostra que a presença dele é suficiente. O próprio apóstolo Paulo pediu 3 vezes, ele orou 3 vezes ao Senhor, para que Deus tirasse dele um espinho na carne. E o que Deus respondeu? A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela na fraqueza. Ou seja, não é quando a gente está forte que Deus opera mais, é quando nós estamos fracos. Então hoje, se você se sente cansado, abatido, sobrecarregado, saiba que é exatamente aí que Deus está agindo. Talvez não seja no tempo que você gostaria. Talvez ainda tenha dor, ainda tenha saudade, ainda permaneça a angústia no seu coração, mas mesmo assim Deus está por perto. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele não ignora o choro feito em silêncio na madrugada. Ele ouve, ele se importa, ele recolhe cada lágrima. E acredite, vai chegar o dia em que você vai olhar para tudo isso e dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para milhares de pessoas. Então dê o like no vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com igrejas, partidos políticos, associações, ONGs. Nós nos mantemos através da sua ajuda. Então, eu quero pedir, caso você queira e possa nos apoiar, seja membro do canal ou nos ajude através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E eu quero que você escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. No final da mensagem, eu vou orar por você. E declare pela fé o seguinte: até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Você pode declarar isso pela fé. Até aqui o Senhor nos ajudou. Porque Deus esteve com você realmente durante todo esse tempo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora também o nome de alguém por quem você está orando, ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Deus opera através da oração. A palavra do Senhor nos incentiva em todo o tempo a orar. Orai sem cessar, é o que está escrito na palavra. A oração de um justo tem poder. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder dele que opera em nós. Que o poder do Senhor opere na sua vida. Se for da vontade de Deus, que ele tire o espinho da sua carne. Mas se não for para tirar, que ele te conceda graça suficiente para que você suporte. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo fôlego de vida. Pela Tua misericórdia que se renovou sobre nós nessa manhã. Obrigado, meu Pai, porque mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua sendo bom, continua sendo justo, fiel e presente. Eu quero te pedir perdão pelos momentos em que nós deixamos de confiar em Ti,
pelos momentos em que duvidamos da Tua presença. Nos perdoe, Pai, pelas vezes em que na dor achamos que o Senhor nos abandonou, quando na verdade o Senhor estava mais perto do que nunca. Nos lava, nos purifica, nos perdoa. Purifica o nosso coração. Nós queremos Te entregar nesse momento, Pai, cada coração quebrantado, cada espírito abatido. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa que tem clamado e chorado sozinha, em silêncio. Essa pessoa que não tem com quem dividir a sua dor. Eu oro por esse pai de família, por essa mãe que tem passado por um momento de escassez, que tem feito o possível e o impossível para colocar comida na mesa, para pagar as contas, para manter os filhos em segurança. Ó meu Deus, entra com a Tua providência, abre portas, manda recursos, manda ajuda para ele e para ela, Senhor. Mostra que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu quero orar por todas as pessoas que estão longe de casa. Se você tem um parente, um amigo que está longe de casa, que teve que mudar de cidade, de país, escreva o nome dele aqui. E eu quero apresentar ao Senhor esses nomes que estão sendo escritos. Pessoas que tiveram que sair da sua cidade, do seu país, em busca de uma vida melhor. Que tiveram que deixar os pais, os filhos, os amigos, a vida. Que o Senhor conforte o coração dessas pessoas. Que mesmo longe daqueles que elas amam, elas sintam a Tua presença e elas sintam que não estão sozinhas. Ó Deus, eu quero orar por todas as mulheres que foram alcançadas por essa palavra. Mulheres que, por algum motivo, por alguma circunstância da vida, foram abandonadas. Mulheres que deram tudo de si, que lutaram pelo casamento, que abriram mão de seus sonhos e mesmo assim foram abandonadas, foram deixadas de lado. Cura, Senhor, esse trauma, essa rejeição. Restaura a dignidade, restaura o amor próprio, o valor, a autoestima. Enxuga as lágrimas da Tua filha e preencha esse vazio com o Teu amor. Ó Deus, eu quero orar por pais, mães e pessoas de forma geral que tiveram que lidar com a dor da perda, que tiveram que enterrar seus filhos, seus pais, alguém da sua família. Eu sei que não existe dor maior do que essa. Essa é uma ferida muito profunda. Mas eu peço ao Teu Espírito Santo, consola esse coração. Abraça essas famílias com o Teu amor. Traz paz onde há desespero. Mostra que o Senhor é Deus, até mesmo nos vales mais escuros. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão vivendo lutas dentro da sua família. Pessoas que estão presas nos vícios, maridos e mulheres que estão se afastando, irmãos que não estão se falando mais. Que o Senhor quebre esse ciclo de destruição. Que o Teu Espírito Santo entre nesses lares e opere uma mudança real. Eu quero orar por essa pessoa que está cansada da vida, por aqueles que não veem mais sentido, por aqueles que já pensaram até em desistir. Espírito Santo, visita esse coração agora. Que essa pessoa sinta a Tua presença. Que ela seja envolvida nesse instante por uma paz que excede todo entendimento. Renova, Senhor, restaura, reanima o Teu filho e a Tua filha. Eu oro por essa pessoa que está aqui clamando junto comigo. Que ela saiba que o Senhor está por perto e que essa dor não vai durar para sempre.
O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você de alguma forma, não guarde ela só para você. Aquilo que nós recebemos e que faz bem para a nossa alma, para o nosso espírito, merece ser compartilhado com outras pessoas. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa palavra para os seus grupos. Compartilhe com pelo menos 3 contatos do WhatsApp ou 3 grupos dos quais você participa. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em qual horário você está ouvindo essa mensagem, mas que a paz do Senhor esteja com você. Que Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, que o Espírito Santo entre no seu coração, que Ele ilumine os seus pensamentos. Nada acontece por acaso. E se você está aqui, é porque Deus tem algo importante para te falar através dessa palavra que Ele colocou no meu coração. A palavra do Senhor diz em João, capítulo 1, versículos 47 e 48, o seguinte: Jesus viu Natanael se aproximando e disse: aí vem um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Natanael perguntou: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Irmãos, Natanael não era uma pessoa conhecida. Ele não era influente, não vivia rodeado de multidões, mas ele era sincero. Era alguém que buscava a Deus de verdade, com sinceridade. E Jesus enxergou isso nele. Antes mesmo do convite, antes mesmo que aquele encontro acontecesse, Jesus já tinha visto Natanael debaixo da figueira. E esse detalhe aqui carrega um peso espiritual muito forte. Na cultura judaica daquele tempo, o costume de sentar-se debaixo de uma figueira estava relacionado à oração, à meditação na palavra e ao recolhimento espiritual. Era como se fosse um momento secreto com Deus. Um tempo em que o mundo lá fora parava e só restava o coração diante do Senhor. E Jesus viu isso e reconheceu não só o lugar onde Natanael estava, mas o tipo de homem que ele era. Um homem sincero, verdadeiro. Alguém que tinha intimidade com Deus, mesmo quando ninguém estava olhando para ele. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Não se esqueça de dar o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube entrega esse conteúdo para muitas pessoas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Amém? Agora me responde com sinceridade. Qual foi a última vez que você conseguiu passar algumas horas longe do seu celular? Ou melhor, qual foi a última vez que você conseguiu ficar 10 minutos longe dele sem sentir agonia, sem ficar procurando alguma coisa para ver? Hoje em dia é assim. A gente está
cercado por telas, notificações, vídeos curtos, mensagens. E tudo isso nos treina para que a gente viva em uma pressa constante. A gente acorda com o celular na mão e vai dormir do mesmo jeito. E no meio disso tudo, Deus vai ficando em segundo plano. Nós acabamos trocando o relacionamento com Jesus por distrações, porque temos muitas distrações hoje em dia. Mas essas distrações constantes não estão só roubando o nosso tempo com Deus, não. Elas estão roubando o nosso tempo com quem realmente importa. Qual foi a última vez que você teve uma conversa profunda com a sua esposa, com o seu marido? Quando foi a última vez que você sentou com seus filhos ou ligou para sua mãe, para o seu pai e falou de coração aberto com eles? Ou só jogou conversa fora, apenas ligou para saber como que eles estavam? Eu acho interessante que há 28 anos atrás, quando eu cheguei no Evangelho, quando eu conheci a palavra e passei a fazer parte de uma igreja, as igrejas falavam muito sobre os males que a televisão estava provocando nas famílias. Naquela época, há quase 30 anos atrás. E eu me lembro de um pastor pregando, dizendo assim: antigamente as famílias se assentavam para conversar, hoje elas se assentam para ver televisão, né? Elas se assentavam uns de frente para os outros, hoje elas se assentam todas de frente para uma tela. Naquela época. Hoje em dia, nem isso com a família a gente consegue. Se você conseguir reunir a sua família para assistir um filme, uma série que seja, algo que edifica, isso já é uma grande vitória. Porque cada um está vivendo no seu mundo particular. Cada um com a sua tela em mãos, olhando para uma imagem. E olha que uma das primeiras coisas que Deus falou lá no Antigo Testamento, quando Deus entregou a Moisés os mandamentos, foi para que nós não fizéssemos nenhuma imagem e não nos prostrássemos diante delas. Hoje talvez a gente não se prostra, mas a gente fica muito tempo olhando para uma imagem. A gente vive dizendo que não tem tempo, mas a verdade é que o nosso tempo foi ocupado por coisas que não alimentam a nossa alma. A tecnologia, que era para facilitar a nossa vida, acabou virando a nossa vida. E a fé foi sendo empurrada para o final do dia. Em um mundo onde tudo é feito para ser visto, para ser postado, para ganhar like, curtida, nunca foi tão importante buscar o invisível, o secreto. Buscar aquele tempo com Deus que ninguém vai aplaudir, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, mas que certamente vai transformar a sua vida. Porque é nesse lugar que Ele te vê. É nesse momento, longe de todo mundo, que você é você mesmo de verdade. E é ali, como Natanael, debaixo da figueira, que o céu se inclina e diz: eu te conheço, eu te vi, eu sei quem você é. Tem muita gente que pensa assim: Deus sabe o que eu estou pensando, Deus me conhece, Deus sabe o que eu quero, Deus já sabe tudo que eu vou falar. E tudo isso é verdade. Deus é onisciente, Deus é onipresente e onipotente. Mesmo que você nem soubesse da existência dele, ele já te conheceria. Mas o ponto não é se Deus te conhece. O ponto é, você conhece Deus? Você sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Ele tem falado com você? Você sabe o que Ele tem pedido para você mudar? Ou
o que ele está tentando te mostrar há semanas, há meses, talvez há anos. Porque quem não para ouvir a voz de Deus acaba vivendo uma fé baseada no achismo, achando que Deus aprova, que está tudo certo, que ele está na direção certa, mas só quem ouve a voz de Deus é que anda pelo caminho correto. E essa voz não vem por ruído, por notificação, por algoritmo. Ela vem da palavra. A voz de Deus vem da intimidade, da presença dele na sua vida. Mas para conseguir sentir essa presença, você precisa pausar tudo. Precisa estar ali por inteiro, sem rolar o feed, sem pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo, sem tentar encaixar Deus entre uma notificação e outra. Eu sei que muita gente usa esse canal aqui, o Minuto com Deus, como parte do seu momento devocional. E isso é uma bênção. Eu fico muito feliz, muito satisfeito em saber que você para durante um tempo aí do seu dia para ouvir aquilo que eu posto aqui no Minuto com Deus. Mas eu sempre vou reforçar uma coisa. Não para só no vídeo ou nos vídeos que você assiste aqui. Saia do vídeo e continue no secreto. Em Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus falou assim, olha, quando você for orar, entre para o seu quarto, feche a porta e ore a Deus em secreto. Esse fechar a porta pode significar desativar as notificações, pode significar ficar em off, ficar sem sinal, silenciar as várias vozes que te cercam para ouvir a voz de Deus. Então faça isso. Leve para a sua oração tudo aquilo que Deus mostrou a você aqui nesse vídeo. Fale com Ele, abra o seu coração, escute a voz dele de volta. Às vezes a gente vai orar e a gente fala e não para um segundo para ouvir a voz de Deus. Talvez o seu tempo de devocional, de oração, seja no banheiro aí da sua empresa, talvez seja no ônibus indo para o trabalho, ou em uma oração que só acontece na sua mente, talvez na varanda da sua casa, enquanto você está fazendo alguma atividade. O lugar não importa, é isso que eu quero dizer. O que importa é o quanto você se entrega ali nesse momento. Porque esse momento com Deus é o que vai sustentar a sua vida espiritual. Quando tudo estiver desmoronando, é esse tempo no secreto que fortalece aquilo que ninguém vê. E é ali que Deus te vê. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente agora o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se Deus não te lembrar de ninguém especificamente, coloque o seu nome. E coloque alguma área da sua vida que precisa de um toque de cura, de restauração, de milagre do Senhor. Amém? E declare pela fé o seguinte: o meu coração está voltado para Deus. Escreva isso aqui com convicção. O meu coração está voltado para Deus. Vamos falar com Ele agora, nesse momento. Pai amado e querido, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco, mesmo quando nós não temos palavras. Obrigado por alcançar corações que estavam distraídos, cansados, mas que agora estão voltando para Ti. Perdoa, Senhor, a nossa falta de tempo. Ou melhor, a má administração do nosso tempo. Perdoa quando nós Te deixamos por último, quando entregamos o nosso dia inteiro para as distrações e esquecemos ou deixamos de Te buscar. Nos lava, nos limpa, nos purifica, Senhor.
Tira de nós toda a frieza, toda a superficialidade. Nos perdoa por cada um dos nossos pecados e nos transforme por completo. Nos ajuda a voltar para o secreto. Nos ensina a silenciar o mundo para ouvir a tua voz. Queremos te conhecer de verdade, como Natanael. Que o Senhor encontre em nós um coração sincero, um coração inteiro. Que a nossa intimidade seja restaurada. Mesmo que o mundo esteja barulhento, mesmo que a nossa rotina esteja corrida, nos dê coragem e determinação para parar e ouvir a tua voz. Nos dê força para priorizar o que realmente importa. Eu coloco diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã que escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários. Eu oro por cada nome, por cada causa, por cada dor e por cada família representada aqui. Que cada pedido seja levado e considerado pelo Senhor. Ó Deus, tem pessoas aqui com ansiedade, tem pessoas com crises, com enfermidades, tem pessoas que estão orando por alguém que está no hospital, fazendo um tratamento, fazendo uma quimioterapia, pessoas que oram pela conversão dos filhos, de esposos, de esposas, pessoas que estão tentando recomeçar, que precisam do teu toque de cura e de milagre. Que o Senhor atenda a cada um segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante, porque quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E isso tem fortalecido muito o nosso canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos nenhum vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição, com nenhuma ONG. Não recebemos nada do governo, de partidos políticos. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal. Se essa palavra abençoou o seu dia, não guarde ela só para você. Compartilhe com seus contatos. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para pelo menos 3 grupos ou 3 pessoas com quem você se comunica habitualmente aqui pelo WhatsApp. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu convido você para mais um Minuto com Deus. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. Receba essa palavra e se você crê nisso pela fé, escreva aqui nos comentários, eu creio. Escreva como uma declaração profética, eu creio. Essa é uma promessa bíblica que está contida em Jó, capítulo 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes de começar a mensagem, eu queria pedir que você desse o seu like nesse vídeo. Muitas pessoas perguntam assim, pastor, como que eu recebo as mensagens todos os dias no meu celular? Como que eu fico sabendo que essas mensagens foram postadas? Basta você se inscrever no canal, ativar as notificações. E para nos ajudar, deixe o seu like aqui no vídeo, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Você está informando ao YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E se você quiser apoiar o projeto Minuto com Deus, seja membro do canal. Creia e tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Não permita que o inimigo ou as dificuldades que você está enfrentando agora te façam duvidar de que Deus está contigo.
que durante essa semana que está começando, a cada novo dia, você possa experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida e que você possa iniciar um novo tempo, uma nova etapa. Escreva aqui nos comentários também o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por todos os pedidos que forem feitos aqui. Eu vou orar pela sua vida, pela sua família, para que Deus abençoe você, para que Deus abra as portas que precisam ser abertas. Provérbios capítulo 19, versículo 21 está escrito: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Irmãos, um dos nossos maiores problemas é a nossa capacidade de nos esquecermos de coisas importantes e verdadeiras com muita facilidade. Infelizmente, temos uma memória ótima quando o assunto são coisas negativas, quando se trata de ofensas, de coisas traumáticas, de coisas ruins que fizeram conosco no passado. Porém, quando se trata da palavra de Deus, da promessa dele para a nossa vida e de tudo que diz respeito ao nosso futuro, nós facilmente nos esquecemos. Mas a verdade é essa: Deus é soberano e nenhum dos planos dele para a nossa vida serão impedidos. Talvez, em algum momento, você tenha recebido uma promessa vinda diretamente do Senhor. E hoje você se encontra frustrado, pois já se passou algum tempo e essa promessa ainda não se cumpriu. Porém, hoje eu quero te dizer, Deus não se esqueceu de você. O tempo do nosso Deus é perfeito. E logo, por ser perfeito, ele é totalmente diferente do nosso. Sabe, quando olhamos para o relógio, muitas vezes nos sentimos ansiosos, impacientes, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, de acordo com os nossos planos. Mas Deus não está restrito, limitado ao tempo humano. Ele é o Deus do tempo perfeito. E cada segundo, cada minuto, cada dia tem um propósito na sua agenda divina. Às vezes, as dificuldades e os obstáculos que encontramos na nossa jornada podem nos levar a questionar se Deus está realmente ao nosso lado. Às vezes, podemos sentir que Ele se esqueceu de nós, que as promessas não se cumprirão e que estamos destinados à derrota. No entanto, eu quero encorajar você hoje a nunca duvidar do poder e da fidelidade de Deus. Você pode estar enfrentando lutas, situações que muitas vezes parecem insuperáveis, mas eu quero te lembrar de algo importante. Nada pode impedir os planos de Deus para a sua vida. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que vai prevalecer ao final de tudo isso é o propósito do Senhor. Assim como Jó, que mesmo diante de grandes adversidades permaneceu fiel a Deus, você também pode permanecer. E você pode declarar com convicção: Senhor, eu sei que Tu podes tudo e que nenhum dos Teus propósitos será impedido. Aleluia! Deus é o Deus do impossível. Ele é capaz de transformar as situações mais difíceis em bênçãos extraordinárias. Ele é o Deus que abre portas onde não há saídas. Ele faz com que os rios fluam no deserto e Ele traz vida onde há morte. Portanto, não permita que as circunstâncias negativas desviem você da verdade. Confie no Senhor, mesmo quando tudo parecer contrário, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Eu quero encorajar você a buscar a presença de Deus todos os dias, a mergulhar nas Escrituras e a se fortalecer na fé. Lembre-se de que o tempo de Deus é perfeito e que Ele está trabalhando nos bastidores, preparando o caminho
para cumprir todas as promessas que Ele fez a você. Tenha paciência, tenha perseverança, confie e não desista. Nessa semana que se inicia, eu desejo que você experimente o poder sobrenatural de Deus, que você seja surpreendido pelas suas bênçãos, que as portas se abram diante de você e que você veja o cumprimento das promessas na sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. Nós vamos orar juntos nesse momento. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus amado e querido, obrigado por mais esse dia, por mais essa semana que está começando. E obrigado por mais uma vez nos demonstrar o teu amor por meio da tua palavra. Hoje declaramos que não queremos desperdiçar essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Vamos aproveitar essa semana para nos aproximarmos mais de Ti e da Tua palavra. Pai, traga à nossa memória agora cada pecado que temos cometido, através das nossas atitudes, das nossas palavras e dos nossos pensamentos, e nos leve ao arrependimento. Nós te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados e pedimos que o Senhor nos purifique e nos restaure por inteiro. Hoje nos lembramos de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado e nos lembramos que precisamos ter fé, paciência e confiança no Senhor, pois no tempo certo a tua vontade será cumprida em nossas vidas. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários. Eu coloco diante do teu altar a vida dessa pessoa e da sua família. Que o Senhor ouça essa súplica, que o Senhor ouça cada oração, cada clamor que foi feito aqui. Até mesmo aquela oração que foi feita aqui por aqueles que estão fracos, que estão cansados de tanto buscar ao Senhor e não obter as respostas que buscam. Que o Senhor tome a nossa vida em tuas mãos e nos dê forças para superar todos os desafios que surgirem em nosso caminho. Nos dê, Senhor, a tua cura, a tua provisão, a tua restauração e o teu refrigério. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, tome posse das promessas de Deus. Os planos do Senhor se cumprirão, as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Nenhum dos propósitos de Deus pode ser impedido. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. E compartilhe essa mensagem. Ela pode transformar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e vamos juntos dar início a mais um Minuto com Deus. O Senhor tem uma palavra poderosa para a sua vida hoje e eu creio que ao final dessa mensagem você estará se sentindo melhor. Pois quando nós ouvimos sobre Deus, quando falamos sobre Ele, quando falamos com Ele, as coisas mudam no nosso interior, não é mesmo? Já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum dos nossos vídeos diários, que são postados aqui às 5 da manhã e às 18 horas. Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida e Ele quer fazer você avançar de tal maneira que você mal se lembrará do seu passado de dor e de escuridão. Permita que o novo de Deus se estabeleça na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários uma declaração de fé. Escreva assim:
Eu quero o novo de Deus. Muitas pessoas têm olhado ao redor de suas vidas e têm ficado bastante cansadas e desanimadas, pois tudo parece igual e nada parece mudar. Bom, o que Deus manda te dizer hoje é que Ele tem poder para trazer essa mudança que você tanto busca e que é tão necessária para todos nós. Se você tem um pedido de oração específico, escreva aqui nos comentários. No final dessa palavra, nós vamos orar juntos. E se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, se torne membro do canal. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. O nosso Deus não é um Deus de passado. Você sabia disso? Apesar de constantemente o Senhor nos levar lá no passado, nos contando relatos de como Ele agiu ao longo da história da humanidade, Ele não faz isso com o intuito de que vivamos no passado, mas sim que busquemos a Ele no presente, nos inspirando e aprendendo com todos esses irmãos e irmãs que tiveram experiências sobrenaturais com o Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você refletir. Qual vida vale mais para Deus hoje? A sua vida ou a vida de Paulo? A sua vida ou a vida de Moisés? A sua vida ou a vida de Davi? Qual vida vale mais para Deus? E algumas pessoas podem estar pensando, pastor, esses foram grandes homens da Bíblia, grandes heróis usados tremendamente por Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida que mais vale para Deus hoje é a sua e a minha. Sabe por quê? Porque nós estamos vivos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, diz assim: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Moisés, Paulo, Davi, Josué, Abraão, foram sim grandes homens de Deus. E eu poderia citar aqui mulheres também, como Débora, Esther, Ana, que foi a mãe de Samuel, Maria, que gerou Jesus no seu ventre. Só que todas essas pessoas já partiram aqui da terra. E hoje Deus olha para a terra e conta comigo e com você. Sabe, irmãos, às vezes nós temos uma ideia errada de que Deus está o tempo todo nos olhando, nos observando com uma expressão de raiva, segurando um caderno onde estão anotados todos os nossos pecados, desde aqueles que cometemos quando éramos crianças até os que cometemos ontem. E Ele sempre está disposto a nos lembrar deles e nos fazer sentir culpa. Deixa eu te falar algo muito importante. Deus não é assim. E, na verdade, quando observamos a palavra dele, nós descobrimos que ele faz questão de se esquecer das nossas transgressões e pecados, quando nos arrependemos e buscamos uma nova vida nele. O profeta Isaías nos diz em seu livro, no capítulo 43, verso 25, o seguinte: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Isso nos mostra o caráter misericordioso de Deus, que está mais interessado no nosso futuro com Ele do que no nosso passado sem Ele. Então, se você está se sentindo preso ao seu passado, às suas falhas e erros, eu quero que você saiba que Deus tem um futuro brilhante preparado para você. Ele quer que você seja uma nova criatura, como está escrito no versículo que eu li inicialmente. E ser essa nova criação, essa nova criatura, não significa apenas viver uma mudança superficial, mas uma transformação completa, desde o nosso interior
até as nossas ações e decisões diárias. Não permita que o inimigo te mantenha em um ciclo de culpa e condenação. Deus já pagou o preço por todos os seus pecados e transgressões, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agora, o que Ele deseja é que você viva essa nova vida em plenitude, experimentando a verdadeira liberdade que só pode ser encontrada em Jesus. Minha irmã, meu irmão, eu quero encorajar você hoje a dar esse passo de fé. Abra o seu coração para o novo de Deus. Não importa o quão difícil tenha sido o seu passado, Deus tem um novo começo para você. E esse novo começo pode começar agora, nesse exato momento, se você permitir que Deus entre e faça morada em seu coração. Como você pode começar essa nova jornada com Deus? Primeiro, é necessário reconhecer que você precisa dessa mudança. Muitas vezes, o orgulho nos impede de ver o quanto estamos necessitados da graça de Deus. Em segundo lugar, busque ao Senhor em oração e através da sua palavra. A Bíblia é o manual que Deus nos deu para vivermos uma vida plena e abençoada. E quando você buscar a Ele, esteja disposto a obedecer e seguir os princípios divinos. Deus nos orienta não para nos limitar ou para nos punir, mas para nos libertar das armadilhas que o mundo coloca em nosso caminho. E não se esqueça, o Deus que fez o universo, que fez você, que fez a mim, é o mesmo Deus que tem o poder de fazer tudo novo em sua vida. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Então, não perca mais tempo vivendo uma vida pela metade, quando Deus tem um plano completo para você. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Se você ainda não escreveu aqui nos comentários, escreva: eu quero o novo de Deus. E coloque também o seu pedido de oração. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia. Te agradecemos, pois o Senhor nunca nos deixa no escuro e sempre tem uma palavra de vida e de renovo para nós, todos os dias. Queremos te pedir perdão por cada um dos nossos pecados e pedir que o teu Espírito nos renove de dentro para fora. Hoje, entendemos, Senhor, que esse sentimento de culpa que é gerado em nós não vem de ti, que na verdade é o inimigo querendo nos paralisar e nos afastar do Senhor. Nós queremos fechar toda e qualquer brecha que tenhamos dado ao inimigo sobre as nossas vidas. Por isso, nos entregamos totalmente a Ti, meu Deus, pois queremos viver a Tua palavra e queremos cumprir a Tua vontade. Recebemos tudo aquilo que o Senhor tem de novo para nós, porque não queremos permanecer mais da maneira que estamos. Queremos caminhar no caminho que o Senhor trilhou para nós e queremos experimentar essa vida que só é encontrada em Ti. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão, dessa irmã e de cada família aqui representada por eles. Que o Senhor contemple com misericórdia e com amor cada pedido de oração que foi mencionado aqui e, segundo a Tua vontade, opere uma mudança na vida dessa pessoa. Que todos eles possam experimentar um tempo favorável, um tempo de cura, de paz, de reconciliação, um tempo em que as portas serão abertas para todos eles, um tempo onde eles terão mais intimidade com o Teu Espírito Santo. Faça, Senhor, um avivamento na vida dessa pessoa e na sua família.
Nós oramos porque cremos no Teu poder e por isso, desde já, Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe Minuto com Deus com seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem poder para transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus é o oleiro e você é como um vaso de barro nas mãos dele, pronto para ser moldado e transformado pelo Senhor. Você crê nisso? Se você crê, escreva essa afirmação poderosa de fé aqui nos comentários. Escreva assim: transforma a minha vida, Senhor. E deixe que isso fique gravado, tanto aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Abra o seu coração e esteja atento, pois hoje Deus tem uma palavra forte e abençoadora para a sua vida. Uma palavra que será o início de um novo tempo para você. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Com isso você nos ajuda a alcançar mais pessoas. Se além dessas ações você quiser apoiar o nosso projeto evangelístico, seja membro do canal. O inimigo não tem poder na sua vida. Eu profetizo isso agora. Toda legalidade que existe na sua vida, toda brecha que foi aberta e que deu ao inimigo controle sobre você, cairá por terra agora, em nome de Jesus. Sua vida não está nas mãos de Satanás. Sua vida está nas mãos de Deus. A sua família está nas mãos de Deus. E é o Senhor quem te guarda e te protege. Escreva nos comentários o seu pedido de oração também, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você. Jeremias capítulo 18, versículo 4 está escrito: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Irmãos, nessa passagem nós podemos ver Deus levando o profeta Jeremias à casa do oleiro para o ensinar uma lição valiosa. Jeremias, ao observar o oleiro, percebe que quando um vaso se quebrava, com o mesmo material do vaso quebrado, o oleiro fazia um vaso novo. E com isso, Deus diz a ele: assim como o vaso na mão do oleiro, são vocês nas minhas mãos. Eu e você estamos sendo moldados por Deus a cada novo dia. Um vaso pode até parecer perfeito para as pessoas, mas para aquele que o criou, as imperfeições, os declives e as partes mal acabadas são evidentes. Quem nos criou sabe todos os nossos defeitos. Muitas vezes, irmãos, nós mantemos uma pose, uma fachada de perfeição. Nos colocamos numa posição de super-homens ou super-mulheres e nada parece nos abalar. Nenhuma situação parece nos fazer chorar mais. E agimos como se estivéssemos com o coração cauterizado, como se não houvéssemos cometido centenas de pecados em um breve intervalo de tempo. Sejamos sinceros diante de Deus, pelo menos uma vez, e vamos reconhecer toda a maldade e trevas que temos carregado em nosso coração. Tudo isso que tem nos feito, assim como vasos imperfeitos, rachar, quebrar e precisar ser refeito. Eu e você precisamos ser reconstruídos nas mãos de Deus. Mas a boa notícia é que Ele quer isso. Ele quer nos quebrar e com as suas próprias mãos quer nos refazer do zero.
E é aqui que entra a beleza da graça divina. Deus não nos descarta quando cometemos erros ou quando nos quebramos. Ele não nos joga fora como um vaso quebrado sem valor. Pelo contrário, o Senhor nos vê como obras-primas em processo. Ele vê o potencial em cada um de nós, mesmo quando estamos quebrados e machucados. Ele vê além das nossas falhas e imperfeições. Ele vê o nosso coração. E assim como o oleiro, que com paciência e amor pega o barro e molda um novo vaso, Deus faz o mesmo conosco. Ele nos pega em seus braços de amor, nos limpa, nos molda e nos transforma em algo novo. Ele nos dá uma nova chance, uma nova vida, um novo propósito. E o mais incrível é que muitas vezes é justamente nas nossas quebras e imperfeições que Ele cria os designs mais belos. É nas nossas cicatrizes que Ele mostra o seu poder de restauração. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se entregar nas mãos do oleiro. Não tenha medo de ser quebrado e moldado por Ele, porque é nesse processo que o Senhor nos transforma em vasos de honra, pronto para sermos usados para a sua glória. E quando nos permitimos ser moldados pelo Senhor, nos tornamos testemunhas vivas do seu amor e do seu poder. Então, eu desafio você hoje a se entregar completamente nas mãos de Deus. Permita que Ele te quebre, que Ele te leve ao pó se for preciso, te molde e te transforme. Permita que Ele faça de você um vaso novo, cheio do Espírito Santo e pronto para ser usado para a glória de Deus. E lembre-se sempre, nas mãos do oleiro não existe vaso quebrado que não possa ser restaurado. Seja um vaso nas mãos de Deus e veja a maravilha que Ele fará na sua vida. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Pai, nós te agradecemos porque mais uma vez o Senhor fez com que o sol nasça sobre nós e nos dá a possibilidade de vivermos um novo dia, de experimentarmos um novo caminhar. Obrigado por essa nova chance. O Teu amor e a Tua graça são tão grandes que ficamos até constrangidos, pois sabemos que não somos dignos da Tua presença em nossa vida. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoe pelas rachaduras que muitas vezes nós provocamos na nossa vida espiritual, de forma consciente ou inconsciente. E por tantas vezes que nós nos quebramos também por inteiro, seja por causa das nossas más escolhas, seja por palavras malditas que saem da nossa boca, ou até mesmo por pensamentos impuros que permeiam a nossa mente. Pai, nos purifica nesse momento e nos cura. Nós nos entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, como um vaso de barro nas mãos do oleiro, e pedimos que o Senhor nos refaça, nos molde de acordo com a Tua vontade e nos transforme em tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não queremos mais estar nas mãos do inimigo, não queremos mais ser reféns do pecado. Pai, que o Senhor tome a chave do coração desse irmão e dessa irmã das mãos sujas do inimigo e liberta cada um deles com o Teu eterno poder e o Teu amor. Opera uma revolução na vida dessa pessoa. Promova, Senhor, um mover sobrenatural e faça com que ela sinta a Tua presença de uma maneira poderosa nesse momento. Que cada um que foi alcançado por essa mensagem possa ouvir a Tua voz e sentir o abraço do Teu Espírito Santo, envolvendo-os por inteiro. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi feito aqui nos comentários. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muitos aqui já estão completamente exaustos de tanto clamar, de tanto buscar,
sem obter respostas. Renova as forças dos teus filhos. Sopra em nós o teu fôlego de vida e nos enche com a paz que somente o Senhor é capaz de nos proporcionar. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem de hoje, pois ela pode mudar o dia de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus quer fazer você caminhar sobre as águas. O Senhor quer e pode te dar forças para que você supere tudo isso que há tanto tempo tem te afligido. Por isso, creia, mantenha os seus olhos fixos em Deus e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos começando mais um Minuto com Deus. O inimigo não quer que essa palavra chegue em quem precisa ouvi-la. Por isso eu peço a sua ajuda. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fazer com que essa mensagem alcance muitas vidas. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a descansar nele, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando nós estamos com mais dúvidas do que certezas, pois nós confiamos no Senhor por meio da nossa fé. E a fé não é somente uma esperança, a fé é a certeza daquilo que esperamos. A prova das coisas que não podemos ver com nossos olhos. Você crê nessa palavra? Você crê nas promessas de Deus? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E se você puder e quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Para conseguirmos viver a vida de maneira mais plena e feliz, precisamos estar com a nossa confiança depositada somente em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, apenas nele. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do verso 29 ao verso 31. Diz assim: Venha, disse ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmãos, nessa passagem, nós somos transportados para um momento poderoso, onde o natural e o sobrenatural se encontram. Pedro, um dos discípulos de Jesus, é convidado a fazer algo completamente fora do domínio da experiência humana: caminhar sobre as águas. Aqui, a água pode ser vista como uma metáfora, uma figura de linguagem para os desafios e as tempestades que enfrentamos na vida. Todos nós temos os nossos mares tempestuosos pessoais, aqueles momentos em que sentimos que estamos prestes a ser engolidos pelas ondas da dúvida, do medo, da incerteza. Pedro, ao focar em Jesus, foi capaz de fazer o impossível, caminhar sobre as águas, desafiando todas as leis da física e da natureza humana. Só que no momento em que ele desvia o seu foco de Jesus e permite que o medo e a dúvida entrassem nele, ele começa a afundar.
nos momentos de tempestade, é fácil perdermos a fé e nos concentrarmos nos ventos fortes e nas ondas altas que nos ameaçam. Só que essa passagem nos lembra que com fé podemos alcançar o impossível. Podemos caminhar sobre as águas, enfrentando os nossos medos e os desafios com coragem e determinação. Além disso, mesmo quando falhamos, mesmo quando a nossa fé vacila e começamos a afundar, Jesus está lá para nos estender a mão e nos salvar. Jesus não repreende Pedro por tentar, mas por duvidar. Isso nos mostra que está tudo bem tentarmos e falharmos. O importante é ter a coragem de tentar, de dar o primeiro passo, mesmo quando tudo parece impossível. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero te convidar a refletir sobre a sua própria caminhada sobre as águas. Talvez você esteja me ouvindo e se perguntando: como eu posso dar esse passo de fé? Como eu posso confiar plenamente, mesmo diante das tempestades da vida? A resposta está em manter o seu foco em Jesus, assim como Pedro fez inicialmente. É manter o seu coração ancorado na promessa de que Deus está contigo, de que Ele é o seu refúgio e fortaleza, uma ajuda sempre presente na hora da angústia. Eu quero te encorajar hoje a não permitir que as circunstâncias ao seu redor ditem o tamanho da sua fé. Não permita que as vozes do medo e da dúvida se sobreponham à voz suave e firme de Deus, que te chama para caminhar em direção a Ele, sobre as águas, sobre as circunstâncias, sobre as situações que parecem impossíveis de serem superadas. Lembre-se de que cada passo dado em fé é um ato de coragem, é uma demonstração de confiança no Deus que nunca falha, que nunca nos abandona. E ainda que por um momento você sinta que está afundando, não desista, pois Jesus está sempre pronto para estender a mão e te reerguer, te levantar e te encorajar para que você continue caminhando. A fé não nega os problemas, mas nos dá a força para enfrentá-los de frente, com a certeza de que não estamos sozinhos. A fé nos permite ver além das circunstâncias, enxergar além das tempestades e reconhecer que há um Deus amoroso e poderoso que está no controle de tudo. Então, hoje eu te convido a renovar a sua fé, a renovar a sua confiança em Deus, que você possa, como Pedro, atender ao chamado de Jesus e dar esse passo de fé, caminhando acima das águas, superando os desafios e vencendo os seus medos. Que você possa olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e encontrar nele a força e a coragem para caminhar sobre as adversidades da vida, com a certeza de que Ele está contigo, te sustentando e te guiando a cada passo dado pelo caminho. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Somos gratos ao Teu Espírito Santo porque Ele nos revela a Tua bondade, mais uma vez, através desse minuto com Deus que acabamos de ouvir em Tua presença. Apenas um minuto, Pai, em Tua presença é capaz de mudar totalmente a vida de alguém, e nós cremos nisso, e por isso clamamos a Ti, nos transforme, cria em nós um coração puro e um espírito inabalável. Nos perdoe, Senhor, pelos nossos pecados. Faça nascer dentro de nós o verdadeiro arrependimento. Pai amado e querido, essa pessoa que me escuta agora tem experimentado tempestades que estão tirando a sua paz, a sua esperança e estão a deixando sem forças
para continuar a sua caminhada. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me escutando e sopra sobre eles o fôlego de vida. Conceda a eles a força necessária para que eles possam vencer as suas batalhas. Que cada pessoa que está me ouvindo agora possa sentir o teu abraço eterno nesse momento e que elas se lembrem de que não estão sozinhas. Faça com que esse irmão e essa irmã caminhem sobre as águas, ó Deus. Faça-os superar todos esses problemas, essas dificuldades e tira do coração deles esse medo que muitas vezes os tem paralisado. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nessa mensagem e peço que o Senhor opere um milagre na vida dessa pessoa. Dê a ela o sustento, a provisão, a cura, a restauração, a libertação. Salva essa família, por amor do Teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E não deixe de conhecer também o nosso outro canal, Minuto Reflexão. Lá eu posto vídeos diários para te ajudar com a sua saúde mental e o seu autoconhecimento. O link para o Minuto Reflexão vai estar na tela final e nos comentários desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a Tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem Tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para Ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos. Mas quem é membro
recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende, Ele continua no controle? A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que, mesmo na sua fidelidade, passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos
que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto,
esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza, do seu pranto, tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu. Perdoa quando duvidamos do Teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em Tuas mãos
e peço que o teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando, que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.